20º dia do jejum, amém, queridos? Quantos estão aí no propósito do jejum ainda? Estão jejuando? Esse é um momento especial, um momento importante, para nós nos enchermos da palavra de Deus. E hoje a ministração aqui é o 20º capítulo do nosso livro, que diz, o título é: O homem que teme ao Senhor, tudo lhe irá bem. Você pode falar comigo? O homem que teme ao Senhor, tudo lhe irá bem. Essa é a promessa de Deus. E essa promessa está lá no Salmo 128, no versículo 1 ao 4. Esse é um salmo que traz uma poderosa promessa de Deus para abençoar as famílias. Lá diz assim, olha: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Que ele libera um monte de promessas. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás. Fala comigo, é da vontade de Deus que eu seja feliz. Amém? Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos? É uma promessa maravilhosa, que o homem que teme ao Senhor, ele é bem sucedido, ele é abençoado em todos os seus caminhos. Amém, querido? Essa é o que está no coração de Deus. O Senhor, ele tem promessas tremendas para nós. Você sabia que na Bíblia existe mais de 8.000 promessas para você? Há mais de 8.000 promessas. E a Bíblia diz também que para cada uma dessas promessas ele tem o sim. Ele tem o sim. E a vontade de Deus é que nosso coração possa se encher de expectativa, para experimentar dessas promessas. Nós devemos criar uma imagem, da promessa de Deus, da bênção de Deus. E esse salmo, ele é maravilhoso porque ele retrata aqui uma família abençoada. Um homem abençoado, com a esposa abençoada, com filhos abençoados na sua mesa. Esse é um retrato de uma família abençoada. Porque é isso que Deus tem para nós, amém, queridos? E nós precisamos nos posicionar como homens de Deus, como mulheres de Deus, para viver as promessas de Deus. Nós não podemos deixar de desfrutar de nenhuma das promessas. Porque a Bíblia diz que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então, ele fez a promessa e ele é fiel para cumprir a promessa. Amém, queridos? E nós, como homens de Deus, precisamos nos posicionar, para tomar de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Porque muitas vezes o diabo ele se levanta contra nossas famílias, se levanta contra nós, mas ele se levanta para cair. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E tudo aquilo que porventura ele tenha roubado, Deus vai restituir. Porque o Senhor, ele quer nos abençoar. Amém, queridos? E acredite, nós temos que nos apropriar da posição da bênção. A bênção, ela requer uma posição sua. Requer um posicionamento seu. E nós não podemos ser passivos nessa questão. Nós devemos ser como aquele valente de Davi, que a Bíblia diz que ele protegeu ali o seu povo, lutou contra o inimigo a ponto da espada grudar na sua mão. Quantos lembram desse texto? Está lá em 2 Samuel, projeta para mim, 2 Samuel capítulo 23, versículo 9, o nome dele era Eleazar. Lá diz assim, 2 Samuel capítulo 23, versículo 9, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento,
e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para poder tomar os despojos. Amém, meus irmãos? Então isso fala da posição de um homem que se levanta para defender aquilo que Deus deu. Isso é o que o Senhor quer de nós, amém, queridos? Para que a nossa mão também esteja unida à espada do Espírito. Ontem nós tivemos aqui uma palavra abençoada a respeito de você usar a palavra de Deus, de você se familiarizar com a palavra, de você confessar a palavra, de você usar a palavra de Deus, porque ela é uma espada na nossa mão, amém, querido? Ela não pode ser uma espada que esteja guardada, mas ela tem que estar na nossa boca. Aqui fala que esse valente, a espada se fundiu com a sua mão. Fica imaginando a cena, deve ter dado calo, saído sangue, e aquele sangue secou e grudou. Olha a imagem, essa imagem que a palavra tem que estar firme na nossa mão, amém, querido? Porque quando nós nos tornamos um com a espada, aí Deus pode fazer grande livramento na nossa vida. Precisamos confessar. Esses são dias que nós 21 dias estamos confessando a palavra. Você viu o que é poderoso? Quando você confessa a palavra, gera fé no seu coração. A fé aumenta, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra, amém, querido? Então eu creio que há um grande livramento para nós nesses dias, para a nossa família, porque nós somos um povo abençoado, amém? Você pode colocar a mão no seu coração e dizer comigo: eu sou abençoado, amém? Essa é uma realidade. Então não deixe, não permita que sua vida não seja desfrutando da bênção, porque nós somos abençoados. Então a Bíblia traz no Salmo, volta lá para o Salmo 128, a Bíblia traz esse retrato de uma família abençoada, porque esse é o que está no coração de Deus, nos abençoar. Porque ele diz, olha, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz de verdade. Feliz de verdade é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele começa a enumerar aqui uma série de promessas. A primeira promessa é que você vai comer do trabalho das suas mãos e não do trabalho dos outros. A vontade de Deus é que você trabalhe e você coma do seu salário. A vontade de Deus é prosperar você. Não é da vontade de Deus que você fique sustentado por Bolsa Família. Acredite. Não é que você, jovem, fique a vida inteira dependendo dos seus pais. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que nós desfrutamos do nosso próprio trabalho. A bênção de Deus é você prosperar para sustentar a sua família. É promessa de Deus para nós, amém, queridos? Não ficar dependendo dos outros. Então ninguém terá que sustentá-lo, pois você tem a bênção do Senhor. Você vai prosperar, você vai alcançar favor, você vai ter em abundância para abençoar a sua casa. Essa é a promessa. Essa é a promessa do homem bem-aventurado que teme ao Senhor. Pastor, mas eu não estou vendo isso ainda, não estou desfrutando disso ainda. Mas comece a aclamar por isso, comece a buscar em Deus essa verdade. Não se conforme com a situação, não aceita menos do que isso, amém, querido? Porque é de Deus para você, é de Deus para você. Essa é uma promessa maravilhosa. Mas ele continua dizendo, olha, Deus quer que você seja feliz. Ele diz, olha, serás feliz. Feliz serás. Feliz serás. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu sei que muitos estão, talvez nós crescemos com aquela ideia de que a vida é muito difícil, de que a vida ela é complicada, muita luta, muita tribulação, que há muitas guerras. Mas acredite, meu irmão, não é a vontade de Deus que você fique o tempo inteiro em guerra, o tempo inteiro baixo de tribulação, não. A vontade de Deus é que você seja feliz, que você desfrute de alegria, desfrute, amém, querido? Então a vida que Deus tem para nós não é uma vida difícil, não é uma vida miserável, não é uma vida de tribulação, não é uma vida de tanta luta, pelo contrário, a promessa, que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Parece que eu sou de uma época que crente ele não podia nem sorrir, devia ser triste, cara fechado. Mas isso é mentira do diabo.
Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos que ser o povo mais feliz da terra, porque nós somos abençoados, amém, querido? E a promessa é que tudo te irá bem, tudo lhe irá bem. Então essa é uma promessa maravilhosa, né? Se tudo irá bem, então nós seremos bem-aventurados em tudo que nós fizermos. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Essa é a promessa de Deus para você. Tudo que você faz, tudo que você coloca a mão, prospera. Você tem que levantar da sua cama todo dia ali para ir trabalhar com essa verdade no seu coração. Hoje tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Aonde eu colocar a mão vai prosperar. Meu trabalho vai render, vou vender, vou ganhar dinheiro porque eu sou abençoado, sou favorecido. Essa é a postura que Deus espera de nós, amém, meus irmãos? Tudo que nós fizermos vai prosperar, porque essa é a promessa, você será feliz e tudo lhe irá bem. Promessa, você crê na promessa? Esse tempo de jejum é um tempo de nós nos apropriarmos da promessa, tomarmos posse da promessa. Não aceite, não se contente com menos que isso. Deus tem uma vida melhor para você, Deus tem uma condição melhor para você. Busque nele, clame a ele, vai até ele, amém, amados? Os irmãos estão comigo? Ele continua dizendo, né, que a sua esposa será como uma videira frutífera, que ele está trazendo aqui um retrato da família abençoada, de um homem abençoado, de um pai de família abençoado, que tem uma esposa abençoada. Essa é a promessa de Deus para nós, amém, jovens solteiros? Essa é a promessa, Deus tem uma mulher abençoada para você se encontrar. Você que já é casado, acredite, essa mulher é abençoada. A Bíblia fala que ela é uma videira frutífera. Uma videira frutífera, ela produz muito vinho. E com esse vinho nós nos embriagamos. Então Deus quer que você se embriague, né, com esse amor nos braços das esposas. Só para os casados, solteiro quando casar. Mas essa é a vontade de Deus. Mas infelizmente, quantos irmãos não vivem uma vida boa no casamento? Quantos irmãos, infelizmente, eles se contentam com uma vida miserável de casado? Mas não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida de parceria, de desfrute, de lazer, amém, queridos? Então, em nome de Jesus, para de brigar, para de confusão, lança fora a confusão de sua casa. Não permita um ambiente de sua casa ser um ambiente de confusão, de gritaria, de nervosismo. Não, o ambiente de sua casa é um ambiente de paz, um ambiente de desfrute, de descanso, um ambiente amoroso, amém, queridos? Esse é o que o texto está dizendo, que essa videira frutífera aqui derrama muito azeite, muito óleo, muito vinho abençoado. Isso é bênção, amém, queridos? Então o salmista ele continua dizendo, os seus filhos serão como rebentos da oliveira. Então isso significa que nossos filhos são ungidos, são abençoados, são guardados. Há uma unção na nossa mesa, há uma unção sobre nossa família. Como uma irmã disse aqui, que eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Isso é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa. A Bíblia fala que o homem que entende essa promessa, que vive essa promessa, ele é bem-aventurado. Então, marido, você tem que ser o primeiro a tomar a rédea da sua casa, para experimentar dessas promessas, porque a bênção está sobre você. Então você tem que ser esse sacerdote, que governa, que lidera a casa ali, e que declara que são abençoados, que são frutíferos, que tudo que você faz, tudo que sua família intenta é bem sucedida. Essa é a promessa de Deus para nós, amém, queridos? Interessante que o azeite, que fala que nossos filhos eles são como rebento da oliveira. A oliveira ela produz azeite. Interessante que esse azeite fala de unção, fala de vida de Deus, fala de presença do Espírito, amém? O azeite era algo muito sagrado para os judeus. Naquela época, o azeite era algo que era usado para muitas coisas, principalmente para coisas santas. Era usado para ungir, o óleo de unção.
mas era usado também como combustível ali, como querosene, né, para as lamparinas. O azeite era usado. Em alguns casos era usado até mesmo para fins medicinais. Né, colocava, passava ali sobre as feridas e era curada. E às vezes também era usado como alimento. E até mesmo para fazer sabão, para limpeza. Então, ou seja, isso fala da multiforme graça de Deus, amém, queridos? Interessante que para tirar o azeite ali, segundo os estudiosos, aquela azeitona ela é passada pelo menos 3 vezes na prensa. E em cada passagem na prensa ali, ela produzia um tipo de azeite. E a primeira prensa, normalmente quando o primeiro azeite saía ali, era aquele azeite que era usado para colocar ali nas lamparinas no templo, para alumiar, trazer luz. Isso fala da luz. Colocava ali na menorá. Mas quando passava ali uma segunda vez na prensa, ele produzia um outro tipo de óleo. E esse óleo ele também tinha uma outra finalidade. Essa segunda prensa aqui, ela era usada para poder aplicar sobre as feridas. Tinha fins medicinais. O óleo ungia ali a ferida. E na terceira vez que aquela azeitona, era passado na prensa, saía ainda um terceiro tipo de óleo. E esse terceiro tipo, ele era usado ali para fazer sabão, para limpeza, para purificação. Ou seja, cada uma dessas partes. Interessante que a Bíblia fala que Jesus, ele também passou por essa prensa. O Senhor, ele cumpre essas etapas. A Bíblia diz que lá no Getsêmani, quando ele passou ali na primeira prensa de azeite, inclusive não sei se você sabe, mas Getsêmani significa prensa de azeite. É onde se fazia ali azeite. E ali ele passou pela sua primeira prensa, né, no momento ali de densas trevas. Mas a Bíblia diz que, né, ali ele chamou ali os discípulos para poder vigiar com ele, mas eles dormiram. Mas ali ele falou: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então aquela primeira prensa ali, nem se aponta, que no costume dos judeus, o primeiro azeite era para a luz. Por isso que ele pode dizer que ele é a luz do mundo, amém, querido? Aquela primeira prensa foi para trazer luz no nosso espírito. Mas ele ainda passou ali para uma segunda prensa. A Bíblia fala que ele foi açoitado, ele foi moído, ele foi ferido. E nessa prensa ali ele liberou aquele azeite para a cura. Por isso que Isaías diz, olha, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Então hoje a vontade de Deus para nós também é cura. Não podemos aceitar a enfermidade. Temos que lutar contra a enfermidade. Não podemos aceitar a enfermidade. Temos que levantar contra ela, porque hoje é dia de cura, amém, querido? Porque ele foi moído naquela prensa ali, para hoje nós sermos sarados. A Bíblia fala que certamente ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas. Independente qual seja a origem da enfermidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, a promessa de Deus é que nós somos sarados, amém, querido? Mas ele também passou ainda por uma terceira prensa. E a terceira prensa foi na cruz, onde ele derramou ali o seu sangue para nos purificar. Então lembra que a terceira prensa ali do azeite era usada para fins de purificação. A terceira prensa de Cristo ali é na cruz que nós somos purificados. Sobre nossa vida já não há nenhuma condenação. Já não há mais nenhuma escravidão de pecado, amém? Que você foi perdoado. Hoje é dia que nós vamos tomar a ceia também, se lembrar disso, que você é justificado. Você é esse homem abençoado, que se assenta na mesa, e você é bem sucedido em tudo que você faz, amém, queridos? Interessante que voltando lá para o Salmo 128, essa promessa, né, essa promessa de Deus, ela começa com o homem. Volta no versículo primeiro, ele fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Interessante que a primeira pessoa a receber dessa promessa é o marido, é o homem da casa. Ele é que é o bem-aventurado. E por causa dele, a sua mulher e seus filhos também são abençoados. Então, quando o homem de Deus ele se posiciona, ele é transformado, toda a sua casa recebe da parte de Deus. Então isso há sobre nós homens uma responsabilidade.
né, de sermos esse homem bem-aventurado. Porque nós somos bem-aventurados, nossa família é bem-aventurada. Nossa família experimenta da bênção de Deus, amém, querido? Quando o homem ele é transformado, a sua casa é transformada. Se o líder muda, a sua esposa e seus filhos vão junto. Isso é promessa de Deus para nós. Por isso, homem, não para de pôr culpa na esposa. Não adianta culpar a esposa. Assume o seu papel de homem de Deus, de homem bem-aventurado, amém? Porque, meu irmão, quando o homem ele assume essa posição, há uma promessa de Deus para ele. Bem-aventurado é esse homem. Sua esposa, no interior da casa, ela é uma videira frutífera. Seus filhos, como rebento da oliveira, né? A roda da sua mesa. Esse é um retrato maravilhoso. Mas o versículo 4 continua dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora a questão é, você teme ao Senhor? Quem é o homem que teme ao Senhor? Porque essa palavra temor, né, a maioria de nós pensa que temer o Senhor é ter medo de Deus. Foi assim que nós fomos ensinados. Mas não é o sentido original da Bíblia. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Inclusive a Bíblia fala que nós somos filhos amados. E no perfeito amor lança fora o medo. Então temer o Senhor não é ter medo de Deus. Não é essa a verdade da palavra de Deus. Porque muitos, né, eles pensam que temor é você ter medo da punição, é ter medo do castigo. Por isso vivem uma vida muitas vezes aterrorizada, com medo, inseguros. Né? Mas isso, nós não temos mais esse espírito de escravidão, amém? Como diz Romanos capítulo 8, nós não recebemos mais espírito de escravidão, para andarmos outra vez atemorizados. Pelo contrário, nós recebemos espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Você tem um papaizinho querido que cuida de você, amém, queridos? E aqueles que clamam Abba, Pai, o temor não é medo. Interessante que no Salmo 130, 2 salmos após esse, Salmo 130 no versículo 3, a Bíblia traz ali a definição de temor. Interessante que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. E ela fala o seguinte, olha, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aí o versículo 4 diz, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, interessante que o temor do Senhor ele tem a ver com perdão. Quanto mais você sabe que você é perdoado, quanto mais você sabe que você é amado, quanto mais você tem revelação que o sangue de Jesus ele cobre você, mais temor de Deus você tem. Mais temor. Porque as pessoas lá no mundo, elas nos criticam, né? Ontem o pastor Hugo estava até falando sobre isso aqui na pregação dele, de uma pessoa que não crê na graça, eles pensam que a graça é uma liberdade para pecar. Eles acham que você está livre para pecar. Ele acha que o tempo inteiro os crentes da videira estão no pecado. Mas isso não é verdade, pelo contrário, quando você sabe que é amado, perdoado, você não quer pecar. Quando você sabe que é ser perdoado, o pecado já ficou para trás na sua vida. E quanto mais você entende que você é perdoado, que você é amado, meu irmão, até a tentação diminui na sua vida. Mas quanto mais você tenta vencer o pecado, quanto mais você tenta lutar contra o pecado, mais forte ele se torna. Então o temor do Senhor é você saber que você é perdoado, amém? Seus pecados, suas iniquidades foram removidas. Então Davi, ele diz que o temor do Senhor, ele vem quando nós compreendemos que nós fomos perdoados. Quando nós meditamos, né, na obra da cruz, no perdão da cruz, aí o temor de Deus ele enche nosso coração. Quanto mais você tem revelação daquela obra perfeita, aquela obra consumada, mais grato você é a Deus, mais agradar você quer ao Senhor, sim ou não? É assim que funciona. Então, o verdadeiro temor, ele é fruto dessa alegria de saber que nós somos perdoados. Quando você tem essa revelação, aí sim você pode dizer que teme ao Senhor. E bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, tudo irá bem. Então esse salmo, ele foi escrito pensando em você, porque você é esse perdoado, você é esse justificado, então você é bem-aventurado, você está debaixo da bênção, amém, queridos? Interessante que lá em Mateus capítulo 4, ali na ocasião da tentação, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo,
ele citou lá o texto de Deuteronômio, e ele disse lá em Mateus 4,10, projeta para mim Mateus 4,10, o que o Senhor lhe fala? Lá diz assim, olha, então Jesus ordenou, retira Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só que interessante que ele falou que está escrito. Está escrito aonde? Esse texto está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. E o que diz lá em Deuteronômio 6,13? Lá diz assim, olha, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então olha que interessante. Lá em Mateus, o Senhor mudou a palavra temerás por adorar. Então temer também fala de adoração. Quando você adora o Senhor, você está temendo o Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele mudou. Ele tirou a palavra temor e colocou no lugar adoração. Então quando nós adoramos, quando nós nos enchemos, quando nós louvamos, quando nós entramos ali no espírito de adoração, nós estamos temendo ao Senhor. Isso é o verdadeiro significado de temor. Adoração é temor de Deus. E bem-aventurado o homem que adora o Senhor. Bem-aventurado o homem que é cheio do Espírito. Bem-aventurado o homem que entende que ele é perdoado, que ele é amado, que ele é cheio da presença. A promessa é que tudo que ele faz, ele é bem-sucedido. Sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados, ele anda no caminho do Senhor. E tudo lhe irá bem, amém, queridos? Mas, continuando, será se você anda nos caminhos? Porque ele fala também que bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E o que é andar nos caminhos do Senhor? Eu sei que muitas vezes nós pensamos que andar nos caminhos do Senhor é andar na igreja, é ser crente. Não, mas acredite, tem crente que não anda nos caminhos do Senhor. Mesmo na igreja é possível você não andar nos caminhos do Senhor. Mas a promessa é para quem anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Amém, queridos? Agora a questão é, o que é andar nos caminhos do Senhor? O que significa? Quando a palavra de Deus ele fala de andar nos caminhos de Deus, fala de você andar seguindo o Senhor. Então nós devemos aprender a seguir o Senhor Jesus. Seguir o Senhor é uma questão vital. Mas o que é seguir? O que é seguir o Senhor? Interessante, lá no Velho Testamento nós temos o exemplo de um homem chamado Caleb. Quantos lembram de Caleb? Josué e Caleb. A Bíblia fala que Caleb ele perseverou em seguir o Senhor. Ele foi alguém que seguiu o Senhor. Então ele era um dos 12 espias que foram espiar a terra. A Bíblia fala que dos 12, 2, Josué e Caleb voltaram cheios de fé, animados para conquistar a terra, para tomar posse da promessa. Mas a Bíblia fala que 10 daqueles líderes infamaram a terra, falaram mal, não perseveraram em seguir o Senhor, não seguiram. Então significa que seguir o Senhor é você crer na promessa. Seguir o Senhor é você crer na sua palavra, é você crer nas suas promessas. Lá em Números 14, 24, a Bíblia diz assim, olha, porém meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Então, porque Caleb perseverou em seguir, recebeu a promessa e tomou posse da herança. Amém, queridos? Então, seguir ao Senhor fala de você crer na promessa. Como é que Caleb seguiu o Senhor? Ele simplesmente creu que o Senhor lhe daria a herança prometida. Perseverou em crer. Não olhou para a dificuldade, não olhou para o natural, mas continuou olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, que é Cristo. Quando você olha para Ele, quando você tem esse espírito de fé, isso sim é seguir o Senhor. Então seguir o Senhor é não duvidar da promessa. Deus tem promessas para você. Quando você crê nessa promessa, aí sim você está seguindo, amém, querido? Quando nós cremos na sua palavra, então a Bíblia diz que nós estamos seguindo Ele. Então seguir o Senhor é crer na promessa, é crer na palavra de Deus. Então em todo o tempo, a Bíblia fala que Caleb ele seguia o Senhor. E por que ele seguia? Porque ele não duvidou da promessa.
Ele sabia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Que de um jeito ou de outro eles entrariam naquela terra prometida. Porque Deus prometeu. Deus é que iria fazer eles entrar. Amém, querido? Interessante que Jesus também ele nos chama, né? Em vários textos ele nos chama para segui-lo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, olha, e disse-lhes, vinde após mim, e eu farei-vos pescadores de homens. Então, ele está chamando para segui-lo. Lá em Mateus 16, versículo 24, também diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lá em João 12, 26, ele também diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aqui são vários textos que ele fala para nós seguirmos. Devemos seguir ele. E como é que nós podemos seguir ele? Crendo nas suas promessas. O segredo de Caleb foi seguir o Senhor. E como é que ele seguiu? Crendo na promessa. É tempo de jejum, é tempo de nós lembrarmos das promessas. Hoje nós somos também desafiados a crer na promessa. E quando nós cremos nessa promessa, aí nós estamos seguindo ao Senhor. Hoje eu desafiar você, siga ao Senhor, porque a promessa para aqueles que seguem é que Ele é bem-aventurado. Não duvide da palavra, não abra mão das promessas, não desanime, persevere. Infelizmente, quantos param no meio do caminho? Quantos desmotivam no meio da caminhada? Não, a palavra para nós é permanece. Continua, amém, querido? Para finalizar, para a gente poder orar, eu quero citar mais 2 exemplos, né, de discípulos que seguiram o Senhor. A Bíblia fala de 2 discípulos ali, Pedro e João. Pedro e João são 2 tipos de discípulos. Na Bíblia fala que João era aquele que se apresentava como o discípulo que era amado pelo Senhor. Então João se vangloriava de dizer que era amado. Tanto que ele se refere a si mesmo no Evangelho, o discípulo amado. Mas Pedro, por outro lado, ele se gabava de dizer que ele amava o Senhor. Que pelo Senhor ele ia até a morte. Então um se gabava porque era amado. O outro se gabava porque dizia que eu amo o Senhor. E nós sabemos o resultado. Pedro representa aqueles que se gloriam em amar o Senhor. Só que depois da ressurreição, lá em João capítulo 21, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus ele aparece para os 2. Mas ele fala que João seguia a Jesus, mas Pedro foi preciso chamar para seguir. Ou seja, o que diz lá? Olha, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Esse é João. Então João continuava seguindo, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas quanto a ti, Pedro, segue-me. Ou seja, o que nós podemos entender desse texto? Que João seguia, mas Pedro não estava seguindo. Mas os 2 eram discípulos. João, que sabia que era amado, continuou seguindo. Mas Pedro, porque não pôde comprovar o amor que ele sentia pelo Senhor, porque ele negou, deixou de seguir. Então, quando nós sabemos que somos amados, aí nós seguimos, amém, querido? O texto aqui diz que João ele ia seguindo o Senhor Jesus. João estava consciente que era um discípulo amado, que o amor do Senhor estava sobre ele, e o resultado desse amor é que ele naturalmente seguia o Senhor. Então, quanto mais você sabe que você é amado, aí você segue o Senhor. Mas quando você duvida do amor de Deus, lá no dia da luta, no dia da tribulação, no dia da pressão, que você fica pensando, será se Deus me ama? Será se Deus está comigo? Então isso mostra que nós não estamos seguindo. Mas quando você permanece sabendo que é amado, independente do que está na sua volta, aí você está seguindo. Pedro, ele negou. Jesus fez uma exortação. Aquele que se gloriava, que amava o Senhor a ponto de ir para a morte, ele teve que ser exortado. Pedro, segue-me.
segue-me. Quanto a ti, segue-me. Então nós precisamos lembrar, queridos, as pessoas de seguir o Senhor. E como é que nós seguimos o Senhor? Sabendo que somos amados, sabendo, crendo nas promessas, não duvidando das promessas. Esse descansa, a sua fé está firmada. E a palavra do Senhor para ele foi: segue-me. Então frequentemente nós vemos, muitas vezes olhando as circunstâncias, olhando as lutas, e nossa fé vai embora. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, sabendo que nós somos amados, que nós somos perdoados, que nós somos bem-aventurados. E há uma promessa para quem é bem-aventurado, amém? Fica de pé onde você está. Quero ler, por último, ler o mesmo texto de Salmo 128 que diz, né? Bem-aventurado. Projeta ele na tela aí para nós. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Você aprendeu hoje que bem-aventurado é aquele que é feliz de verdade. Feliz de verdade é aquele que teme ao Senhor. E teme ao Senhor aquele que entende que é perdoado, aquele que entende que é amado, aquele que crê nas promessas, amém, queridos? E quando você tem essa revelação, qual que é a promessa? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, em volta da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Queria que você por um momento fechasse seus olhos. Os irmãos do louvor podem subir. Queria que você fechasse seus olhos, começasse a falar com o Senhor, começasse a tomar posse dessas promessas. Essas promessas é para você, é para a sua família, não é para outros, é para nós. Nós é que somos esses bem-aventurados. Nós é que estamos aqui sendo retratados nessa mesa abençoada da família abençoada. Começa a orar, começa a declarar que esse quadro do Salmo 128 é a sua família, é a sua casa. Começa a declarar que seu marido é abençoado, que você é abençoado, que na sua casa há um ambiente ali de bênção, um ambiente de paz, há um ambiente ali de unção, há um ambiente ali de amor. Seus filhos são ungidos, são guardados, são bem-aventurados. Começa a abençoar a sua família agora. Começa a declarar, começa a profetizar, começa a tomar posse dessa verdade. Você é bem-aventurado. Começa a declarar, começa a confessar: eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. Do trabalho das minhas mãos eu vou comer. Tudo que eu coloco a minha mão prospera. Prospera. Eu tenho sabedoria do céu para ganhar dinheiro, para prosperar, para dar uma vida melhor para minha família, para comer do bom e do melhor. Não vou precisar de ajuda de ninguém, não vou precisar de ajuda do governo, porque eu sirvo um Deus que é poderoso para me prosperar, e eu vou ter condição de ajudar o próximo. Não vou pegar emprestado, mas vou ter condição de emprestar.